Olá pessoal, sou Ítalo Ramon, sou estudante do curso de Medicina da UFOB e realizei esse trabalho juntamente com meu orientador, professor Theo de Araújo Santos. Nosso trabalho é intitulado Daltonismo na Comunidade Acadêmica de Barreiras, Prevalência e Desdobramentos. Para começar então, vamos falar um pouco sobre o processo de visão normal. A formação da imagem tem relação com duas importantes células, que são os cones e os bastonetes. Os cones têm esse formato aqui cônico e os bastonetes têm esse formato em bastão. A principal célula no processo de captação de cores são os cones. Quando a gente tem uma visão tricromática, a gente tem uma visão que ocorre a captação dos três tipos de cores, os azuis, os vermelhos e os verdes, justamente porque essas são as cores primárias que formam todas as imagens. Aqui a gente tem um exemplo de um comprimento de onda diferente para cada tipo de cone, certo? Já no daltonismo, a gente tem a perda dessa visão tricromática. Essa perda ela pode ser tanto total ou parcial das cores. Quando a gente tem uma perda parcial, a gente tem a denominada visão dicromática, que pode ser tanto protan, deutan e tritan. São esses prefixos de palavras gregas que significam, respectivamente, vermelho, verde e azul. A gente também pode ter uma visão monocromática, que são aqueles indivíduos que enxergam apenas uma cor, ou seja, apenas tem um tipo de cone funcionante no organismo, ou seja, ele só capta uma das cores, certo? Então, quando a gente fala um pouco aqui sobre essa condição, ela tem um padrão recessivo ligado ao sexo, para o cromossomo X, mas também pode ocorrer um padrão autossômico dominante para o cromossomo 7. Esse segundo é um pouco mais raro, mas ele também pode ocorrer. Os genes envolvidos nesse processo são os genes OPN, né, das opsinas, o número 1, 2 e 3. Essa condição ainda tem uma definição bem limitada, né, porque não existe ainda grandes estudos epidemiológicos em se tratando de daltonismo. O que a gente sabe é que cerca de 5% da população mundial tem essa condição. A maior parte dos que apresentam é a população masculina, cerca de 8%, justamente porque esse padrão aqui ligado ao sexo é o mais comum. Mas também 0,5% da população feminina apresenta essa condição. No Brasil, um estudo mais parecido com o que a gente tem proposto aqui foi encontrado na comunidade estudantil do Noroeste Fluminense. Nesse estudo, eles trouxeram a população lá, qual era a porcentagem dos casos que apresentavam, mas ele não trouxe os tipos, que é uma diferença aqui do nosso trabalho. Não foram encontrados dados de outras regiões em se tratando de população acadêmica. Essa condição ela pode trazer algumas limitações no aprendizado dos indivíduos, justamente porque as cores elas estão envolvidas no processo de aprendizagem tanto escolar quanto acadêmico e também social, né? As cores têm uma importância muito grande no processo de aprendizagem e áreas específicas como a área biomédica, a área da saúde, elas têm uma importância ainda maior, porque elas são imprescindíveis para um estudante da área de saúde, por exemplo, que precisa passar numa disciplina de histologia que faz uso de lâminas, que as lâminas apenas usam cores para diferenciar algo específico. E também existem limitadas estratégias de acessibilidade, porque nenhuma instituição no Brasil possui nenhuma estratégia para que esses indivíduos possam ter um melhor ensino. O objetivo da gente com esse projeto é estabelecer a prevalência dos casos e dos tipos de daltonismo na comunidade acadêmica de Barreiras. Também estão nossos objetivos específicos em identificar a prevalência e os tipos. Também analisar em quais cursos essa condição se faz mais presente e quais são as possíveis dificuldades que essa condição pode trazer aos acadêmicos dos diferentes cursos. Para isso, a gente usou um estudo de corte transversal, que a gente pegou um momento dos estudantes aqui de graduação, e foi no momento do ano de 2019. A gente aplicou um formulário eletrônico que trouxe algumas informações desses indivíduos, algumas informações pessoais e também informações sobre a clínica, né, os sintomas, ou seja, o que esses indivíduos enxergam. Para isso, a gente fez um teste online de Ishihara, que é o teste usado para identificar se ocorre daltonismo ou não, e também dá para identificar alguns tipos de daltonismo. Os nossos resultados. A prevalência de daltonismo da população foi de 6,35%, com um total de 15 casos.
Sobre os dados gerais do nosso estudo, a população era 85,2% de estudantes, 8,9% de professores e 5,9% de técnicos administrativos ou técnicos em educação. Certo? 89% desses participantes são de instituições públicas e 11% de instituições privadas. 69,5% eram do sexo feminino e 30,5% do sexo masculino. E a idade média dos participantes é de 25,4 anos. Sobre os tipos, a deuteranopia e a deuteranomalia, que são os tipos mais comuns, também foram os mais encontrados no nosso estudo. Cerca de 0,4% dos professores possuíam deuteranomalia, 2% dos alunos e 7% dos técnicos de educação. A deuteranopia, 0,4% dos alunos e 7% dos técnicos. A tetranomalia, que é uma condição mais rara, ela ocorreu em 4% dos professores, 0,9% dos alunos. Em outros casos, como a protonopia, ocorreu em 1,4% dos alunos. E esses foram os tipos que foram encontrados aqui na nossa população. Em se tratando da área, a área de saúde é a área que tem mais indivíduos afetados, seguido da área de humanidades e depois da área de exatas. O que a gente conclui com isso, então? O daltonismo é uma condição presente na comunidade acadêmica de Barreiras e essa condição está presente nas mais diversas instituições que não possuem nenhuma estratégia ou política de inclusão para esses indivíduos. A gente já viu que cerca de 6% da comunidade possui essa condição e a gente espera que o conjunto dos dados desse trabalho contribua para o estabelecimento de políticas de inclusão e uma boa contribuição para os futuros estudos sobre o daltonismo na região também. Essas são as nossas referências e a gente agradece ao FOB e ao PIBIC pelo apoio. É isso. Obrigado.